Olá, eu não sei começar um vídeo, então vai qualquer coisa mesmo, vai. Aqui trarei a história completa de Majin Buu, mas antes queria falar que não irei contar o GT Super, apenas suas aparições no Z. Majin Buu teve sua primeira aparição no episódio Não Deixaremos que Majin Buu Desperte. Majin Buu foi criado por BBD e foi feito de essências maléficas. Há muito tempo o BBD veio para a Terra e ele tinha trazido Kid Buu, que é a primeira forma do personagem. BBD usava Kid Buu para causar o caos no universo e assim dominá-lo também. Porém, BBD e Kid Buu pararam na Terra, onde lutaram contra os Kaio's e Kaioshins dali. Logo, Kid Buu lutou contra o grande Kaioshin, e ele passa a absorver o próprio, onde fica mais gordo e absorve seus poderes. E junto sua personalidade muda e fica mais brincalhona, e BBD começa a controlá-lo melhor, já que o próprio também não obedecia antes. Porém, BBD resolve prendê-lo na Terra, em uma esfera, onde só poderia ser libertado com uma grande quantidade de energia concentrada. Muito tempo depois, o filho de BBD, o Babidi, queria libertar Majin Buu, e para isso enviou Yamu e Spopovich ao 25º torneio de artes marciais presentes na Terra, para assim encontrar um grande guerreiro e absorver sua energia. No meio do torneio, Spopovich e Yamu acabam absorvendo no final a energia de Gohan. Porém, não foi energia suficiente, e por isso Babidi acaba tendo outra ideia. Antes de eu explicar a ideia dele, eu tenho que explicar um pouco sobre os acontecimentos. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Kuririn, o Supremo Kaio e o Ikibito, sei lá, eles foram até lá a nave de Babidi para impedir, né, a ressurreição de Majin Buu. Para impedir que liberasse Majin Buu. E para isso, eles acabam, como Dabura e Kuririn foram transformados em pedra, acaba que só Goku, Vegeta e Gohan poderiam impedir, tá? Junto com o Supremo Kaio. Eles entram na nave de Babidi, e Babidi lá manda guerreiros para lutar contra eles. E nessa luta eles iriam absorver energia para assim distribuir para Majin Buu. Só que Babidi não consegue, então Dabura tem a ideia de Babidi controlar Vegeta pelo coração maligno e blá blá blá. O que acontece? Vegeta deixa de ser controlado, chegando lá pra poder bater de frente com Goku, né? Pelo conseguir lutar de cara pau a pau com Goku. Mesmo assim, Goku ainda era mais forte, mas não é importante isso agora. Aí Majin Buu se torna o Majin Vegeta. Luta contra Goku. Nessa luta, Babidi consegue a energia suficiente para despertar Majin Buu e Majin Buu desperta. Depois que Majin Buu desperta, em uma tentativa idiota, Dabura tenta matá-lo, porém morre no final virando um biscoito de chocolate sendo comido por Majin Buu. Majin Buu também quase mata Gohan e o Supremo Kaio. Logo após chega o Majin Vegeta para acabar com a raça de Majin Buu. E aqui sai uma das cenas mais emocionantes do anime, no qual não vou entrar em detalhes pelo fato de não ser, não é a história do Majin Buu em si, tá? Não faz parte, mas não é a história em si, não é importante. Então, voltando, Vegeta no final acaba se sacrificando, virando poeira, explodindo lá e virando poeira. Porém, no final não serve pra nada, porque Majin Buu se vira vários Majin Buuzinhos pequenos e se auto-reconstitui. No final, Babidi, entre muitas aspas mesmo, acaba controlando o Buu com a desculpa de que poderia prendê-lo de novo naquela esfera com simples palavras, caso o Majin Buu desrespeitasse ele. Acontece que no meio da luta entre Vegeta e Majin Buu, Piccolo deu uns tapas na cara de Babidi, Goten e Trunks deu uns socos lá no Majin Buu e tal, e isso meio que desagradou ele. No final, Buu e Babidi saem por aí em busca de Trunks, Goten e Piccolo. Porém, para encontrá-los mais fácil, eles resolvem o quê? Babidi pede para Majin Buu destruir as cidades e também para transformar as pessoas em comida e tal. E Majin Buu vai fazendo isso para atrair eles. E nisso Goku tem a ideia de ensinar uma das técnicas que aprendeu no outro mundo, pois ele já estava morto, já estava ali para participar do torneio. Eu não vou entrar em detalhes nisso, porque não é importante para a história de Majin Buu. E tal, ele ia ensinar Goten e Trunks a fazerem a fusão para derrotar Majin Buu. Porém, no meio disso, acaba que Majin Buu estava indo para a cidade
No caminho do Majin Buu estavam uma das cidades que era a cidade da Bulma. E a cidade da Bulma tinha os pais da Bulma. E junto com os pais da Bulma estavam o radar do dragão. Então Trunks acaba tendo que ir lá na casa da Bulma para pegar o radar do dragão. Enquanto isso, Goku ele acaba tendo que usar o teletransporte para atrasar Majin Buu. Lá ele vira o Super Saiyajin 3, sendo assim a primeira aparição do Super Saiyajin 3 no anime. E aí Goku luta contra Majin Buu lá e tal, metem a porrada um no outro. Até que chega um ponto em que Trunks pega o rastreador e volta pro templo. Lá Goku revela uma luta bacana, legal, interessante. E que ele só tem que esperar 2 dias pro Goten Trunks terminar o treinamento lá. E conseguir fazer a fusão com perfeição. E assim lutar contra Majin Buu. Majin Buu fica feliz, porém Babidi não quer isso. O que acontece? Majin Buu então chega perto de Babidi, segura ele pelo pescoço, impedindo o próprio de falar, e mata ele. Pronto, esse é o fim de Babidi. E assim Majin Buu está livre de qualquer controle. Então Goten e Trunks conseguem fazer a fusão e lá vão meter a surra em Majin Buu. Como eles ainda não tinham feito um treinamento bom, eles acabam levando uma surra e é só isso mesmo, não tenho muito o que falar. Após isso, Majin Buu volta a destruir as cidades, e por isso, o maior guerreiro de todos os tempos de todo o universo resolve acabar com a criatura, que é o Mr. Satan. No final, ele fracassa, e acaba virando o servo de Majin Buu, e por isso acaba saindo uma linda amizade dali. Após tudo isso, Majin Buu também encontra um cachorro, e por influência de Mr. Satan, ele também para de destruir cidades. Porém, aparecem uns bandidos por ali, que atiram no cachorro, o que deixa Majin Buu putaço. Mas não dá nada, pois o cachorro volta a ficar bom com os poderes do Majin Buu de cura, algo assim. Então, Mr. Satan dá uma porrada nos 2 bandidos, e isso, de certa forma, isso acalma Majin Buu. Tempos depois, um dos bandidos volta a dar um tiro em Mr. Satan, e isso deixa Majin Buu doido de raiva, que no final consegue curar Satan. Porém, Majin Buu não aguentava mais e liberou seu lado maligno, e assim surgiu o Evil Buu. Porém, Majin Buu não aguentava mais e liberou seu lado maligno, e assim surgiu o Evil Buu. No final, o Evil Buu luta contra Majin Buu e acaba ganhando, fazendo o outro Buu se transformar em chocolate e assim o comendo. Após isso, Evil Buu ganha uma nova forma e fica surpreso com isso. Essa nova forma se chama Buu e ela é ainda mais forte do que todas as outras anteriores. Depois de todos esses acontecimentos, Buu voa até o templo de Kami-sama e lá já chega querendo lutar, mas Piccolo fala que ainda não se passou 2 dias e que esse era o tempo para a luta acontecer. Mas Buu não quer nem saber, então Piccolo fala que ele não matou humanos suficientes. Buu doido já fala, então tá, ele dá a volta no templo, depois que dá a volta ele para lá, estende a mão pro alto, tipo aleluia, e começa a soltar um monte de poder. E assim ele mata quase todos os humanos, exceto os que estavam no templo, Mr. Satan, acredito eu. Depois de tudo isso, Majin Buu resolve entrar. Depois de tudo isso, Piccolo fala que ele tinha que esperar pelo menos 1 hora, porque o plano de Piccolo era esse: pegar o Goten e o Trunks e colocar na sala do templo para eles treinarem 15 dias. 1 hora seria equivalente a 15 dias lá dentro. Porém, Buu não quer nem saber. Então a filha de Mr. Satan aparece e fala que, na moral, faz isso aí, é só 1 hora, é pouco tempo. Então Buu, por ser a filha de Satan, né, ele aceita. Mas chega um ponto em que Buu não quer nem saber e já quer ir lutar. Então Piccolo acaba tendo que pegar ele e levar ele para a sala do templo, que é onde os garotos estavam treinando. Porém, Piccolo usa um caminho mais longo. Chegando lá, Goten e Trunks fazem a fusão e acabam, sei lá, zoando a cara do Buu e fazendo tipo um teatrinho. Porém, isso não acaba muito bem. Bem, eu não vou me aprofundar muito nessa batalha. Só digo que essa zoeira que Gotenks estava tentando fazer não ia acabar muito bem. Pois chega um certo ponto em que nada do que ele faz parecia dar certo. Então Piccolo fica desesperado e pergunta: pô, cara, você consegue mesmo acabar com esse cara? Aí Gotenks sabe que não tem mais energia, né, na mentira, pra fazer um showzinho ali. E no final Gotenks acaba perdendo, né? E no final Piccolo acaba acreditando no Gotenks, né? E destruindo a porta de saída da sala do templo, para que Majin Buu não possa sair. Assim, Piccolo e os 2 garotos ficaram presos ali.
em teoria, porque logo após o Buu fica tão com raiva que não vai poder mais comer seus doces favoritos, que com um grito consegue abrir um portal e sair da sala do templo. Lá fora ele transforma todo mundo em chocolate. E Goten e Trunks fazem a mesma coisa. Eles se transformam em Super Saiyajin 3, abrem um buraco, saem, e aí outra luta vai começar. Após a saída de Gotenks da sala do templo, ele fica chocado ao ver que todo mundo foi morto por Buu em formato de chocolate, né? A partir daí ele fica putaço, só que Buu, né, sendo inteligente... Aí eles começam a lutar, no caso. O templo todo é destruído, né? Piccolo fica doidão. A luta também se estende para outras áreas. No caso, as áreas são só deserto mesmo. E é isso aí. A luta continua, Buu fica perdendo para Gotenks zoa a cara dele e essa coisa toda. Até que chega um ponto em que Gotenks revela que ele tem um tempo limite, né, para usar a fusão. E Buu nota que Gohan está chegando. Antes de explicar o seguinte, eu vou só dar um resumo aqui. Gohan ele não tinha morrido, então o Supremo Kaioshin e o Kibito levaram ele para o planeta Supremo. Lá no planeta Supremo treinaram Gohan. Gohan parece que ele ia usar a espada Z para matar Buu, mas a espada Z quebra. Aí sai um velho doido de lá, esse velho dá poderes pro Gohan e pronto. É um resumo. Então tá, Gohan vindo lá super poderoso para matar Buu. Buu sabendo que Gohan estava vindo, o que ele faz? Ele olha para Gotenks e fica escondido pensando em um plano. Após isso ele sai de lá, enrola Gotenks, sei lá, alguma coisa assim. Eu não que faz isso aí. No final no final a fusão é desfeita. E aí ele começa a dormir lá no canto. Aí todo mundo acha estranho, né? Piccolo, Gotenks. Aí do nada começa a sentir um ki poderoso. E aí do nada era Gohan. Gohan chega e começa a meter o pau em Buu. Até que Buu usa um poder e desaparece por 2 horas. Buu estava esperando essas horas para dar tempo, né, do Goten e Trunks voltarem a fazer a fusão. Porque você sabe, demora lá e tal. Quando a fusão é desfeita tem que esperar 1 ou 2 horas, não lembro agora. Para voltar a ser feita. Então o que Buu fez? Ele foi lá, né, esperou os garotos fazer a fusão e reapareceu. Lá ele começou a tirar sarro dos garotos, na esperança dos garotos serem idiotas o suficiente para fazer a fusão. No final, os garotos estavam achando que ele estava convencido demais. Meio óbvio que aquilo era um plano para pegar eles. Mas os caras nem se tocaram nisso e fizeram a fusão. No final, Buu tinha... pegou uma parte do corpo dele que enfiou nos garotos, pegou os garotos e foi pra ele. É um pouco complicado de explicar a cena, mas Buu absorve eles e ganha poderes dele. Junto também absorve Piccolo para pegar a inteligência de Piccolo e assim nasce o Buu Trunks. Então após Buu ter absorvido o Gotenks, Buu vai lutar contra Gohan. Gohan toma um pau, né, de Buu. E aí acaba que Gohan lá não aguentando lutar, Goku fala, quer saber, eu vou lá. Só que o Goku não podia ir porque ele estava morto. Então o que acontece? O velho Kaioshin vai lá e fala, quer saber, vou te dar minha vida aqui e você vai conseguir bater e você vai conseguir voltar vivo. Então Goku aceita, né? E também aprende a técnica dos brincos Potara. Qual que é a técnica dos brincos Potara? O Goku, o que acontece? Os brincos Potara, ele é um tipo de fusão que em teoria aumenta os poderes do guerreiro, porém em teoria deveria ser permanente. Ou seja, se eu e você colocasse os brincos Potara, se nós fizéssemos essa fusão Potara, a gente viraria um novo guerreiro, só que para sempre. Porém no Super isso é quebrado, pois é dito que um negócio de energia e blá blá blá. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas que foi uma conveniência de roteiro, foi. Mas como eu disse, não vou entrar em detalhes. E aí o que acontece? Goku luta, então Goku vai lá pra Terra com os brincos Potara. No final de tudo, Goku vai pra Terra, vai lutar contra Buu Trunks. Buu Trunks dá um couro no Goku, né? Então Goku fica sem esperanças. Aí acontece que a fusão de Gotenks dentro do Buu, né, do Buu Trunks, é desfeita e aí o Buu, né, fica só com os poderes de Piccolo. Porém, né, depois disso o Buu absorve o Gohan. Aí vira o Burhan. Aí Burhan começa a rir da cara de Goku, né? Porque vai vencer. Até o desafiar fazer a fusão. Afinal, mesmo que ele fizesse essa fusão ali, não ia dar nada. Por exemplo, se ele fizesse essa fusão com o Tenshinhan, não ia dar nada. Mr. Satan não ia dar nada. Com o Dendê, menos ainda. Então,
ele não tinha escolha. Até que aparece o Vegeta, né? O Vegeta é mandado lá pelo Senhor Madaiô pra controlar a situação, porque tá muita morte ainda. Eu falei, quer saber? Revive esse cara aí e manda ele pra Terra. Aí, né, o Vegeta foi enviado pra Terra. Vegeta na Terra posto em algum lugar, Goku usa o teletransporte pra chegar nele. Aí quando finalmente chega nele, é, começa a bater um papo tipo assim: Ô Vegeta, coloca aí pra gente fazer a fusão. Aí Vegeta: não vou fazer fusão nenhuma, não. Faz aí, caramba, a gente vai morrer aqui. Vou não. E Vegeta pensa na sua mulher e filho: Ih, minha mulher já morreu, cara. Não vou pensar em nada, não. Faz a fusão aí. No final, Vegeta cede. Eles fazem a fusão, viram o Vegito. E Vegito vai lutar contra Burhan. Na luta, então, o Vegito, né, ele vai lutando lá contra o Burhan. O Burhan acaba perdendo e tal. No meio dessa luta acontece algumas coisas, tipo o Vegito se transforma em chocolate e tal. Nada muito importante. No meio disso, o Vegito ele corta, né, uma parte lá do Burhan pra o Burhan, sei lá, absorver o Vegito de propósito, porque o Vegito tinha não queria destruir o Burhan antes de pegar todo mundo que tava dentro do corpo lá, né, que o Buu tinha absorvido. Então o que ele faz? No final o Burhan percebe, né? Tenta absorver o Vegeta, absorve. Lá dentro a fusão é desfeita. Não vou tentar entrar em detalhes sobre isso. Então Goku e Vegeta sofrem algumas lutas lá dentro. E depois de passar essas lutas, eles tiram todo mundo lá dentro, incluindo o Majin Buu, né? Que tinha sido comido lá pelo Evil Buu. Sendo assim, Vegeta e Goku e tal. Então assim, o Burhan ele volta, né, à sua forma original, que é aquela pequena lá, o Kid Buu. Então, após todos os acontecimentos, né, Kid Buu então resolve destruir o planeta Terra e outros planetas. Logo após a destruição, né, ele viaja, né, ele vai lá pro mundo sagrado. Depois ele vai pro planeta Kaioshin. Depois ele para no planeta Kaioshin lá e começa então uma luta entre Goku e Vegeta. Eles não fazem a fusão, né? Porque em teoria Goku conseguiria sim vencer Kid Buu sem a ajuda da fusão. Porém, né, tinha um problema. Goku ele perde o Super Saiyajin 3 no meio da luta. Então, e volta pro Super Saiyajin 1. Porém, então o Goku ele resolve usar uma Genkidama para vencer o Kid Buu. Só que para usar essa Genkidama, ele ia precisar de tempo. E aí é que entra o Vegeta. Então, né, o Vegeta ali distraindo, né, o Kid Buu. No meio dessa distração entra, né, o Mr. Satan, que estava revoltado ali e tal. Também achava que aquilo era um sonho, então ele foi enfrentar o Kid Buu. No final, o Kid Buu acaba tendo, né, mais vantagem que é lógico. Só que, né, o Kid Buu, ele não estava conseguindo acertar direito o Mr. Satan, tinha algo segurando ele. Então o Kid Buu, ele, de certa forma, ele cospe, né, o Majin Buu, né, ele cospe lá o Majin Buu, e o Majin Buu começa a lutar contra o próprio Kid Buu. Então começa uma luta entre eles lá. No final de tudo, o Goku não consegue fazer a Genkidama porque o povo da Terra não estava enviando as energias. Então Mr. Satan pede, Goku faz a Genkidama e assim Goku usa a Genkidama para matar o Kid Buu, fazendo assim, dando um fim pro demônio. Então essa foi a história, né, de Majin Buu. Eu queria fazer algumas ressalvas de coisas que eu falei no vídeo e explicar outras coisas. Então bora lá. E uma das ressalvas que eu queria fazer, né, é sobre o nome dos Majin Buus. Com o tempo que foi aparecendo os Majin Buu, eu fui inventando alguns nomes pra caracterizar. Tipo, Burhan, esse nome não é oficial ou existe. Eu peguei aí, eu inventei, né, pra contar, pra você ter uma ideia de quem é que eu tava falando, de qual Majin Buu eu estava falando. Porque são várias versões. Só queria deixar isso claro. Também, né, tem o ponto de que a origem ali do Majin Buu não tá 100% correta. A história que eu me baseei aqui foi 100% contada no anime. Mas ao que tudo indica, o que acontece com o Majin Buu é que ele é um ser que existe há muito tempo, né? E ao que tudo indica, Babidi, o pai de Babidi, encontrou ele e assim utilizou ele para fazer o caos. E um dia, né, Babidi enviou, né, o Majin Buu para a Terra
para lá na Terra ele causar, que um dia ele ia voltar para a Terra para causar o caos. Parece que não voltou, algo assim. E aí um dia ele foi lá na Terra e lutou lá contra os Kaioshin. É mais ou menos essa base, a história real. Eu só contei o que foi dito no anime, então só para contextualizar isso. Também gostaria de pedir desculpa pelos problemas de áudio do vídeo aí, é que, sei lá, tava dando alguns problemas aí, eu não vou. Fiquei com preguiça de mexer nisso. Eu ainda tenho que falar do Ubi, né? Que é a reencarnação lá do Majin Buu. Ele é importante sim, então eu vou citar aqui um resumo dele. Ubi é um protagonista suporte que aparece perto do fim de Dragon Ball. Ele é a reencarnação terráquea de Kid Buu. Devido a ser reencarnação positiva, ele acaba tendo seu nome invertido. Em vez de Buu, fica Ubi. Então era só isso mesmo. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo ou sei lá, alguma crítica, qualquer coisa aí, comenta, por favor. E obrigado, né? Fui.